Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica. Nesse vídeo de hoje estamos com uma placa da Ross. O modelo dela aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é KXH30FS versão 1.2-14. Vamos mostrar alguns probleminha que está acontecendo com essa placa e como resolver. Vamos lá, primeiro vamos estar trazendo para vocês, vamos mostrar o sensor. Vocês estão vendo esse sensor aqui, ó, na lateral? Esse sensor é responsável pela abertura e fechamento do seu portão. Toda vez que o seu portão ele está indo ou voltando, o ímã vai passar por esse sensor e transmitir o comando para que essa placa pare de funcionar, e sinalizando que já abriu ou fechou o seu portão. Em alguns casos, quando você vê que o seu portão ele fechou, só que o motor ainda está zumbindo, pode estar acontecendo dois motivos. Ou o ímã está muito afastado dessa pecinha aqui, muito longe, ou essa pecinha está com problema. Em alguns casos, você tem que deixar ele bem próximo ao sensor. Eu sempre recomendo que você trabalhe com aqueles ímãs originais da própria Ross, ou você pode estar utilizando também aqueles ímãs da própria PPA, que ele tem um ímã, a potência dele é bem significativa e funciona adequadamente. Então, dois motivos. Para você testar, para ver se seu ímã está muito longe, basta você deixar seu portão fechado ou empurrar ele com as mãos. Quando ele passar por um desses LEDs, tanto na abertura, tanto no fechamento, vai acender a luz. Pronto, você passou o ímã, acendeu a luz, está legal. O próximo passo é, de repente você tem uma placa dessa da Ross e ela não está funcionando, não está dando nenhum comando, nenhum LED não funciona. Você olha visivelmente aqui, não tem nenhuma peça danificada, estourada. Você dá uma olhadinha aqui na parte traseira dessa placa. Essa placa, ela fica na parte mais baixa do motor. E o que acontece? Aquela abertura lateral da tampa tem algumas pequenas fissuras. Quando chove, alguns pequenos respingos entram para dentro dessa carcaça e pinga na placa. Quando pinga na placa, sempre nessa parte de baixo acumula um pequeno vestígio de água. Esse vestígio de água compromete na trilha da placa. Em algumas vezes oxida essa placa aqui, ó, essas trilhas. Você pode dar uma olhada na sua placa para ver se ela não está oxidada. Mal você dá para ver essa trilha aqui. E o que acontece? Você vai ter que refazer essa trilha. Primeiramente você tem que lavar toda a placa com álcool isopropílico, identificar as trilhas que estão rompidas, né, ou quase que não aparece devido à água pingando na lateral, ou muitas vezes o seu motor do portão está diretamente no piso e na hora de você lavar a sua garagem, a sua casa, você joga água com força, só que acaba entrando ali dentro do motor do portão e acaba entrando aqui para alguns orifícios do motor. Essa placa ela é bem baixinha, ela fica muito embaixo, então acontece de entrar água aqui nessa parte e danificar. Verifique todas as trilhas para ver se estão todas perfeitas e verifique se tem algum componente estourado. Geralmente quando você encontra algum componente estourado, pode ter sido uma sobrecarga de energia que danificou essa placa. Essa placa, ela tem uma tolerância que é até 240 volts. Ela tem esse pequenozinho transformador aqui. Em alguns casos, você pode encontrar sua placa com essa peça aqui estourada, rachada. E muitos perguntam, o que foi que aconteceu com uma peça dessa chegou a explodir? Ou até mesmo o fusível não está funcionando. Deve ter acontecido um pequeno surto elétrico na sua residência em que danificou esses componentes. Em alguns casos, você faz a colocação dessa peça aqui novamente. Você pega de outra placa que você tem guardada aí, faz a colocação e coloca também o fusível. Quando você energiza a placa, estoura novamente essa peça. Por quê? Deve ter algum desses componentes danificado ou em curto. Aí você deverá fazer a remoção do componente para
poder identificar quem é que está com curto. Se colocou novamente, deu curto, queimou o fusível, então tem algum componente interno danificado. Eu estou falando isso da primeira hora. E de repente também, não é nenhum caso que eu citei aqui anteriormente, sua placa está funcionando, o LED está acendendo, ela está aqui, a parte aqui, toda a placa por trás está perfeita, mas o seu motor de portão ele só está indo para um único sentido, ou seja, só fechando ou só abrindo, depende muito da situação. E vou mostrar para vocês o que acontece. Quando você tem um motor de portão da roça, ele está só abrindo ou só fechando, muitas vezes ele bateu lá e ficou travado. Aí eu tiro a tranca, deixo ele no manual, abro até a metade, fecho a embreagem e ele só vai para aquele lado. Eu perto de parar, ele para, só que ele, quando eu aperto novamente, ele continua aquele sentido. O que acontece? Vocês estão vendo essas duas caixinhas pretas aqui, ó. Esses aqui são os relés. Os relés, eles são os responsáveis pela abertura e fechamento, o retorno, sentido 1, sentido 2. Geralmente, quando esses relés eles travam, o motor fica só indo num único sentido, ou seja, indo ou só voltando. A princípio, você pode estar fazendo uma coisa que pode estar lhe ajudando naquele momento, que é você batendo com a chave aqui nessas caixinhas aqui no relé, para ele destravar. Geralmente ele trava lá dentro e ele só vai para um sentido. Você dá umas pancadas e ele vai funcionar. Você aperta o controle, ele vai abrir e fechar normalmente. Agora, caso você dê umas pancadinhas aqui e ele ainda continua indo só para um lado, você tem que fazer a substituição dos dois relés. Entendeu, pessoal? Isso é bem interessante. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: de repente você está com uma placa desse modelo aqui, ó, e ela não está aceitando o controle remoto. Pode ser dois problemas. Pode ser a receptora danificada, muitas vezes ela esteja fora da frequência ou ela não esteja funcionando, que não habilita o controle de maneira nenhuma. Muitas vezes você aperta o botão do controle, o ST ele nem pisca. Muitas vezes significa que ela está com defeito. Quando você aperta o controle e ela não pisca, pode estar com problema na receptora ou também pode estar com problema no controle. Acontece também. Ou se não, você dá uma olhadinha aqui na parte traseira, você verifica se tem uma trilha oxidada aqui, tá vendo? Na sua parte lateral. E você deverá fazer com muito cuidado a trilha. Tem que ter muito cuidado para você refazer uma trilha dessa. Então, tem esse probleminha também da receptora. Colegas, de repente também você está utilizando fotocélula, algum componente que precisa das 12 volts para funcionar e não está saindo os 12 volts aqui, ou seja, o positivo. Você tem que dar uma olhadinha mais uma vez aqui na parte traseira da placa e verificar se não tem algum componente aqui oxidado nessa parte traseira, que é muito comum. Sempre eu falo sobre essa parte traseira das placas ROS, danificar as trilhas. O que você deverá fazer? Já que você comprou um motor novo, eu recomendo você colocar resina em toda a traseira dessa placa aqui, ó. Você colocando resina, nunca que você vai ter problema com oxidação. De repente você mora num local de praia, um local que tem muita salina e essa salina danifica as placas. Muitas vezes você vai dar uma olhadinha que seu motor parou, você vai ver que a placa do motor tá toda destruída. Então isso é resina. Você colocando resina vai ficar perfeito. Você pode colocar resina na frente ou banhar a placa inteira, entendeu? Mas sendo que não pode banhar os conectores aqui, entendeu? Vai ficar bem complicado você fazer isso aqui. Mas os conectores vão oxidar. Você pode colocar cola quente aqui nos que você não vai usar. Ou colocar cola quente aqui nessa parte. Quando você precisar remover alguma coisa, você desenrosca e tira. Entendeu? Mas acontece aí. Eu já cheguei em vários locais aqui que estava tudo oxidado aqui. A placa foi para o espaço. Então, meus colegas, são muitas coisas que você pode estar fazendo para consertar a sua placa você mesmo, pessoalmente aí na sua casa. De repente sua placa para, dá uma checagem visual na placa, dá uma olhada no fusível aqui para ver se o fusível não está rompido, entendeu? Dá uma olhada aqui na parte traseira para ver se não tem uma trilha rompida, uma peça estourada,
entendeu? Em alguns casos, quando tem aquela questão de raio, raio danifica muito. Muitas vezes quando cai um raio na sua região, nem compensa você consertar a placa, porque muitas vezes você conserta uma peça e a outra também está afetada. Ah, não vai funcionar. Consertou, funcionou. Ah, vou botar no meu motor do portão. Ele vai funcionar provisoriamente. Daqui um pouco ele vai dar defeito novamente. O certo é quando você tem um motor de portão, você coloca um DPS tanto na sua casa ou um DPS em particular do lado do motor do portão. Entendeu, pessoal? Tem essa questão aí. Espero que essas ajudas tenham servido para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, posta aí nos comentários logo abaixo que em breve eu vou estar fazendo um vídeo com essa placa. Valeu, pessoal, até mais.